Atibaia Pode Mais no ar, com um queridão aqui. Tô com o coração cheio de alegria em receber o nosso astronauta, único cidadão brasileiro a entrar em órbita. Falei certo? Correto. Marcos Pontes, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui. Olha, eu que agradeço. Parabéns pelo podcast, parabéns por passar informações válidas, úteis. Isso é muito importante. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aí também. Eu estou muito feliz em compartilhar essas informações também a respeito da vida ou outras coisas, né? Fica à vontade. Você é um exemplo enorme. Eu estava falando há poucos aqui que eu estudei Marcos Pontes para ter ele aqui nessa mesa, viu, gente? E o mais importante é o princípio de ética e de caráter que ele demonstrou tanto pelo livro, e eu posso ter muita segurança em receber ele aqui dentro dos valores que a gente tem nesse podcast, porque o meu filho Pedro Pagano, Marcelo Belo, eu tenho que agradecer a família Bela. Marcos Pontes só está aqui graças a Marcelo Belo e Pedro Vitor, meu filho, e é um prazer enorme ter um homem que representa grandemente o nosso país com a honra e decência que é você. Olha, eu que agradeço. Aliás, um abraço para o Marcelo também, Marcelo Bela, um abraço também para todos ali, inclusive, né, para o seu filho. Eles estiveram comigo agora também no dia 7, ali na Paulista, né, e é sempre muito bom. A gente tem compartilhado muitos momentos importantes, né, de vida e para o país. Verdade. Né, e ele com as convicções sempre a favor daquilo que é mais precioso para a gente, né, a família, liberdade. É muito importante a gente ter isso aí sempre em mente. O nosso país é livre e vai continuar livre. Marcelo é exemplo de caráter e de generosidade. Ele é. Ele faz muito pelo país. Muito. Então, eu sou muito grata em ter essa família. Somos compadres hoje, né? Eu não posso deixar de te pedir pra você mandar um abração pra minha nora, Sara Bela, ali, que eu vou ser vovó daqui 2 meses. Marcelo Vitor chegando. Oi, Sara, olha só, né? Parabéns por esse momento. É um momento muito importante na vida da gente. Eu lembro quando meu filho, Fábio, nasceu, eu estava na sala, foi parte normal, eu acompanhei ali junto. É uma das coisas que você nunca mais esquece na vida. É um momento que é muito sublime, né? Você ter um filho ou uma filha, né? E quando isso acontece na vida da gente, a gente tem que agradecer muito a Deus. Agradecer por um lado pela oportunidade, mas também pela responsabilidade que a gente tem em criar essas crianças aí, né? Para se tornarem cidadãos produtivos, né? Que realmente nos orgulham. Isso é muito bom. Verdade. Marcelo, ele tá doidinho pra ser vô, viu? Isso. Acabou de falar pra mim. Nós estamos na frente dele. É verdade. Marcos, gente, eu acabei de deixar uma lembrança nossa pro Marcos e eu fiz questão de escrever algo pra você em meu nome e do meu esposo. Só que eu vou ler isso publicamente pra você, tá bom? Vamos lá. Marcos, pra você, mais uma entrevista de dezenas e dezenas. Pra nós, a honra e o privilégio de receber o nosso astronauta. Orgulho da nossa nação brasileira. Que Deus te abençoe grandemente, que os melhores dias da sua vida estejam por vir, não tenham ficado para trás. Que Jesus esteja sempre na sua companhia, seja na terra ou seja no céu. Um super abraço, Cris, Alexandre, toda a nossa família e toda a minha equipe. Olha, esse é que você leva, tá? Eu levo, amém, muito obrigado mesmo. A honra é minha de estar aqui hoje, né? A gente estava conversando aqui antes, muita coisa interessante. Eu tenho certeza que vai ser uma das melhores entrevistas que eu já participei. Que prazer. E é muito bom estar aqui. Eu quis muito te convidar para esse podcast, além de uma história única para a gente, para a nação brasileira, né? A sua história, mas você começou e foi um lutador. Eu li no seu livro a sua história. Eu queria que você relatasse o quanto você batalhou, o quanto você batalhou, você se dedicou, você estudou, você teve sonhos. Eu quis te chamar aqui hoje, sabe por quê? A gente está vivendo uma geração que as juventudes, elas perderam os sonhos, elas perderam os objetivos. Então, assim, de tudo que a gente vai falar da sua história aqui, o maior exemplo que eu quero que você deixe para quem nos assiste é que você sonhou, mas você deu muito de você para realizar isso. Relata como que foi esse processo, essa juventude.
Eu ouvi uma frase uma vez que eu concordo bastante com ela, que diz o seguinte: tempos difíceis geram pessoas fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram pessoas fracas, e esse é um problema, né? E pessoas fracas, logicamente, precisam de muito apoio. A gente tem que tomar um cuidado com a nossa geração que está chegando aí hoje, para que eles primeiro acreditem na vida, não se percam no meio de tanta informação. Existe muita informação, e lógico que com a pouca experiência de vida, existe uma tendência de acreditar em tudo. Tem coisas boas, tem coisas erradas. Se acreditar em coisas erradas, levam a resultados errados para a vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e isso eu me dirijo aqui para os pais, né? Pais, mães, prestem muita atenção nos seus filhos, o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo. A criança não tem privacidade, não existe essa questão de privacidade. É responsabilidade do pai e da mãe saber o que eles estão fazendo, quem eles estão conversando, né? O que tipo de conversa eles estão tendo, porque o que não falta hoje são pessoas ruins que vão tentar aproveitar dessas crianças de todo jeito que a gente pode imaginar. E a gente precisa tomar muito cuidado, cuidar dos filhos, é a nossa obrigação. Família é tudo, né, Marcos? Família é tudo, e os filhos são obrigação da gente. O que eu vejo que mais falta nessa geração, nesse tempo que a gente vive, sabe o que é? Tempo de mesa. Eu falei isso há pouco num podcast que eu gravei há dias. As famílias perderam o tempo da mesa. Não importa se vai ser só uma refeição, não importa se vai ser o final da noite, mas a gente precisa ter tempo de mesa. Você quer ver uma coisa interessante? Lógico que eu sou um cara que trabalha com tecnologia, eu adoro tecnologia, minha vida é tecnologia. E um celular, por exemplo, é um equipamento muito bom. Você pode fazer muitas coisas interessantes e importantes com o seu celular. Ferramenta de trabalho. Uma ferramenta. Agora, ao mesmo tempo, o celular, eles têm que tomar um certo cuidado, porque ele, vamos dizer assim, ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. É verdade. Porque você vê, às vezes, uma família, eu observo isso num restaurante, assim, muitas vezes você vê uma família, eles não estão conversando entre eles, estão os quatro, vamos dizer assim, olhando no celular, cada um, sei lá onde, distante dali. A gente tem que se policiar muito. E eu lembro que uma vez, eu tive uma vida que foi muito diversa, fiz muita coisa diferente na vida, né? Desde, começando como eletricista, né? Depois para entrar na Força Aérea, militar, piloto de caça, depois engenheiro, piloto de testes, né? Trabalhar com engenharia, depois ir para a NASA, astronauta, 20 anos trabalhando ali com eles, depois ONU, né? ONU para Desenvolvimento Industrial, World Skills, embaixador da World Skills para cursos profissionalizantes, né, no mundo, fundação, ou seja, a vida foi depois ministro, hoje senador, então muita coisa. Aí o pessoal fala assim, tem alguma coisa que você faria diferente na sua vida? Tem, né? Você sempre, quando você vai ficando mais velho, você vai aprendendo coisas que você, na época, você era mais novo, você não pensava nisso aí. Tem uma coisa assim, eu podia ter passado mais tempo com os meus filhos, porque com tanta coisa para fazer, você acaba negligenciando o tempo com os filhos, o tempo de estar perto ali. Eu passava o meu tempo com eles, lógico, né? Mas não tanto quanto eu deveria, na minha opinião, hoje em dia. E isso é uma das coisas que acontece geralmente nos lares hoje em dia. Os pais estão sempre muito ocupados com as suas coisas, né? Eu tenho um projeto para fazer, aí chega em casa, chega estressado em casa, o filho pequeno quer brincar, eu não tenho tempo para brincar, né? Mas aproveite, porque aquela idade, o filho nunca mais vai ter aquela idade, parece estranho falar isso, é óbvio, né? Mas nunca mais vai ter aquela idade, e o tempo vai passando e passa rápido, e depois a pessoa fala, eu podia ter passado mais tempo, podia ter ficado mais ali um pouquinho, e não dá para voltar, né? Logicamente. Então, é importante estar mais próximo, é importante que quando chegar em casa, né, se eu fosse hoje, por exemplo, quando eu chegar em casa, tipo assim, pegar o celular, bota em algum modo, avião, sei lá o que, né, bota longe e vai aproveitar a família, ficar junto, né, jantar junto, conversar. Quando eu era criança, né, o meu pai, seu Vigílio, era assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos,
Então, a gente tinha que acordar cedinho. Eu ia para a rede ferroviária, né? Tinha o curso do Senai lá dentro das oficinas da rede. Fiz Senai também, viu? Fez Senai também? Fiz. E Amo. Ele ia, é um ótimo, aliás, recomendo a todos aí, curso profissionalizante. Isso eu sou presidente da frente lá no Senado para cursos profissionalizantes, isso é muito importante. Bom, e aí ele ia para o IBC. Então ele pegava a Coreia, chamava o trenzinho que saía da estação ferroviária e ia para o IBC, e eu cruzava as linhas de trem e ia lá para as oficinas da rede ferroviária. E todo dia eu lembro de acordar com o cheiro de café, que ele fazia o café. Aí depois ele ia me acordar e eu tomava café ali e a gente ia conversando todo o tempo. Então todo dia eu conversava com meu pai. Você vê que interessante, né? Olha a chance disso aí. Então eu aprendi muito com ele, né? E era muito bom isso aí. Eu lembro detalhes, algumas das coisas que ele me falava. Eu repito para muita gente isso aí. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: nos pais e mães, né, aproveitem o tempo com os filhos, conversem com os filhos, porque a educação, a escola a gente tem a instrução, mas a educação de vida a formação, o exemplo de caráter, tem que vir da família, né? É dentro de casa. Eu falo assim, eu fico muito triste hoje quando eu vejo os pais, parece que mesmo no tempo livre que eles têm, as crianças muito pequenas com o celular na mão já. Então eu falo assim, parece que se desconectou. E a criança, ela já cresce sem nenhuma referência. Eu observo esses bebês, essas crianças pequenas, eu falo assim, que referências que essas crianças vão ter de exemplo de pai e mãe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Falando em família ainda, o seu começo, você já sonhava com isso muito jovem. E no seu ambiente de trabalho as pessoas viravam para você e falavam, não, imagina, para de sonhar com isso, você nunca vai chegar lá. Isso. E você teve uma experiência com a sua mãe. Isso. Que ela chegou para você, eu li isso, repita aqui para as mães, a importância da gente como mãe, virar para os nossos filhos e falar, você consegue, você consegue. É o seguinte, tudo que nós falamos para os nossos filhos, eles vão gravar aquilo, eles vão acreditar que aquilo funciona como uma profecia para a vida deles. Com certeza. A tendência natural, mesmo da boa vontade, é você sempre tentar corrigir os erros. Então, exemplo, né? Chega lá o seu filho com um boletim, né? Aí você vê o boletim assim, A, B, A, B, A, D, A. O que você fala para ele? Você esquece de toda a parte boa e fica na ruim. O que é esse D aqui? Por que você tirou D aqui? Você sabe que eu tenho uma experiência péssima disso de infância, porque meu pai italiano, né? Filho de italiano. Eu conheço, minha mãe era assim. Eu sempre, assim, a gente sempre, nunca fui a melhor aluna, mas sempre fui muito responsável desde criança. E eu lembro que eu chegava com o boletim e meu pai falava assim, não fez mais nada que a sua obrigação. Aquilo era a morte para mim. Aquilo era a morte. Então, eu fui uma mãe muito boazinha, porque eu falava para meus filhos assim, o importante é passar. Passou com A, passou com C, tá bom, passem. Eu falava isso para eles. Mas é importante você ressaltar as coisas boas. O ponto que eu queria falar é o seguinte, o que a gente fala para os filhos acaba gravando na cabeça dele. Minha mãe, ela era muito exigente, era italiana também, ela era muito exigente e tal, mas ela sempre colocava para mim as boas coisas. Exemplo desse daí, eu estava lá na oficina, né, estudando para fazer a prova da Academia da Força Aérea, eu tinha os livros no bolso do macacão, cheio de graxa, eu ligava, o único período que eu tinha para estudar era esse, então era dentro da locomotiva, quando tinha uma folguinha dentro da locomotiva, acendia a luz de manutenção, estava estudando os livros. Aí teve um dia que eu saí com os livros ali embaixo do braço, e aqueles caras já trabalhavam lá há muito tempo, olha para mim e fala, moleque, você está o tempo todo com esse livro estudando, você quer fazer o quê? Não, eu quero fazer a prova da Academia da Força Aérea, vou ser piloto, não vou ficar aqui. Eu falei, você ser piloto, cai na real, rapaz, você é para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. A vida é assim, sempre vai ter gente para te dizer que você não pode, você não consegue, que é muito difícil, porque eles tiveram as experiências deles, as experiências ruins, e eles querem refletir aquilo para você. Às vezes não é nem por maldade, eles querem te proteger das frustrações da vida. Mas o fato é que se você ouvir o que as pessoas estão falando de ruim e você internalizar aquilo, você vai se transformar naquilo. Eu cheguei em casa chateado aquele dia, estava jantando uma canja de galinha, aí minha mãe chegou do trabalho, ela olhou bem para mim, ela tinha os olhos azuis assim, olhou bem para mim e falou assim, o que foi? Não, fala logo o que foi.
Você tem Python, você sabe como é que é. Eu falei, não, eu falei para meus amigos que eu quero ser piloto, eles falaram que é impossível. Acho que eles têm razão, não estou fazendo cursinho, como é que... Olha como eu já estava aceitando a ideia ruim. A gente aceita muito fácil o ruim, né? A gente dá mais força, às vezes, para as coisas ruins do que para a fé na gente de acreditar no... Porque é um tipo de uma válvula de escape para o seu medo. É uma válvula de escape para o seu medo de falhar. Olha só. Então, você acha que... Não, porque falou que talvez a pessoa esteja certa. Se eu falhar, eu já tenho uma desculpa. Mas a gente não pode pensar desse jeito. Né? Falhar significa que eu vou tentar de novo. Mas eu cheguei em casa, era novinho, né? Eu cheguei em casa desse jeito, aí minha mãe chegou, olhou para mim e falou assim, o que foi? Eu falei, não foi nada, fala logo o que foi. Aí eu contei a história para ela, ela falou assim, não, eles estão errados. Eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida, e eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você trabalhe, né? Estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. 4 coisas que eu repito para todo lado hoje no Brasil, fora do Brasil. E veja bem, ela colocou dentro de mim a receita, né, para vencer aquele momento. Falou assim, olha, eles estão errados, eu sou a sua mãe, eu sei o que você é capaz. Então, quando a gente vai falar para os nossos filhos, você fala assim, olha, você é capaz de fazer isso aí. Sua mãe foi a mola do seu sucesso. Mas tem que ser assim. Ela foi a mola do seu sucesso. Assim. Aí, por isso que a gente vai falar para assim, você é capaz de fazer isso aí. Né? Não, você tirou D aqui, tudo bem, por que você tirou? Né? Onde você errou? Não, você vai corrigir isso aqui, você vai melhorar, e blá, 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 mas traz sempre o ponto positivo. Ela falava assim para mim, olha, você é muito inteligente, você vai conseguir fazer um monte de coisas. De repente você começa a acreditar naquilo. E quando você acredita naquilo lá, isso é o que vai moldar a sua atitude, que vai moldar o seu comportamento. Que legal. Então, e esse comportamento vai ter os seus resultados. Ou seja, entendeu? Voltando, sai sempre de dentro de casa. Estava na mesa. Estava na mesa. Estava na mesa. Exatamente. Família. Isso. Então, eu falo assim, a gente tem que ter esse olhar. E eu falo assim, é muito... Não é que a gente... Eu sempre falo para os meus filhos assim... Nós nunca vamos ser pais perfeitos, mas a gente fez o melhor que a gente pôde. E eu falo assim, é muito gratificante quando os filhos chegam nessa fase, né? O Pedro com 28, a Isabela com 25, o seu com 38. 38. Como que chamam seus filhos? É o Fábio. O Fábio tem 38, a Ana Carolina tem 33. E a Fátima, quase 40 de casado, viu, dona Fátima? Beijo pra senhora! Foi uma guerreira essa mulher. Isso aí. Ele é astronauta, mas a senhora foi uma guerreira. Esse casamento que prevaleceu. Olha, que família. Aliás, essa é outra coisa, né? Com tanta coisa para fazer, né? E o tempo... Você tem que ter aquela pessoa que seja uma base sólida para você. Né, para te apoiar em auxiliadora. A Bíblia fala da mulher auxiliadora. Exato, tem que ser uma... E tá ali, pô, você sabe que você... ninguém é perfeito, né? Você vai errar, mas você sabe que tem uma base ali. As coisas não são ao vento de qualquer maneira. Às vezes você vê muita discussão com esse tema, né? Como se trabalhar junto fosse uma coisa que você está invadindo as suas coisas que você poderia estar fazendo, ou você invadindo as minhas. Não é assim. Eu tô com esse moço aqui 30 anos, trabalhando 24 horas por dia juntos. Pois é só Jesus na nossa vida, né? E toda noite, sabe o que eu falo pro meu marido? Fala aí, Alexandre. Obrigada por esse dia. Eu agradeço a Deus por ir para a cama com meu marido e por acordar com meu marido todas as manhãs. 30 anos. Aliás, você falou uma coisa importante, agradecer. Essa é outra coisa que você começa a notar. Se você reparar, as pessoas que têm mais sucesso, elas sempre agradecem. Então, quando elas têm sucesso, mas têm também, lógico, uma consciência maior das coisas. Elas agradecem, né? E isso, pessoas despreparadas, você não vê a pessoa agradecendo, você não vê a pessoa sentindo ou dando valor àquilo que tem ou àquilo que o que outras pessoas fizeram. E é importante esse tipo de coisa. No começo as pessoas são tão centradas dentro do que eu sou importante. Não, ninguém é tão importante assim. É uma coisa que eu posso ter falado do espaço, uma sensação que a gente tem lá. Ninguém é tão importante assim. Todo mundo é igual. Não importa quem seja a pessoa, pode ser um faxineiro como meu pai, pode ser o presidente da ONU, o secretário-geral da ONU, tanto faz, né?
Todo mundo é igual. Eu tenho uma teoria que eu amo. Deus foi tão justo com a humanidade, tão justo, que ele deu o mesmo espaço de dia para todo mundo igual. Todo mundo, exatamente. Todo mundo. Nós estamos aqui, o rapaz que está lá nos Estados Unidos, quem está trabalhando, todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. Os mesmos 60 minutos por hora. E quem escolhe como a gente vai aproveitar isso. E em momento nenhum Deus falou que ia ser fácil, né, Marcos? Para ninguém Deus falou que ia ser fácil. Você vê, uma coisa que você falou, né, eu complemento agora, das dificuldades, né? A gente tem escolhas a fazer, sempre na vida. Então, quando a gente acorda de manhã, você pode pensar assim, eu tenho uma dificuldade grande para enfrentar, nossa, o dia vai ser terrível, tal. O dia vai ser terrível porque você está criando ele dessa forma. Ou você pode aproveitar e falar assim, hoje eu vou aprender uma série de coisas novas. E essas dificuldades acabam sendo parte que você vai utilizar para melhorar ainda mais em alguma coisa. E com isso aí você passa a vida vencendo as dificuldades e transformando as dificuldades em coisas melhores para você, ou em melhorias dentro de você, para que você faça melhor outras coisas. E você sobe um degrauzinho e enxerga mais longe. Tem sonhos maiores, vai mais longe, encara outras dificuldades, sobe mais alto e assim vai, né? Então é importante encarar as dificuldades. Todo mundo tem dificuldade, é normal, elas vão aparecer, faz parte da vida, né? E que se você quiser se movimentar, eu gosto de comparar isso aí com a aerodinâmica, né? Engenheiro aeronáutico, tal. Se você quiser voar, você vai ter que encarar o arrasto também. Lógico. Né? Então, uma asa você tem arrasto e tem sustentação. Para você ter sustentação, não tem como você ter só sustentação, não ter o arrasto vai aparecer na superfície, mas ele faz parte desse processo como um todo. Então a gente tem que encarar essas dificuldades na vida e elas vão aparecer em cada fase. De repente, quando eu olho para trás, as dificuldades que eu tinha lá no começo, eu olho hoje e falo assim, puxa vida, era tranquilo. É porque eu aprendi muito mais, eu cresci muito mais, e aí aquilo que eu tinha dificuldade antes parece simples agora. É verdade. Se eu encarasse naquele momento as dificuldades que você encara mais para frente, você vai falar, mas isso é impossível de passar. Cada vez que a gente vence um obstáculo, eu acho que a gente fica mais forte com isso também. Claro, e outra coisa, eu acho que Deus permite a gente passar por situações assim, para que amanhã, quando a gente tiver, que legado que a gente vai deixar para as pessoas que convivem com a gente. Então isso fortalece a gente. E é muito... Marcos, a verdade é uma coisa, né? Eu não tenho como não falar de Deus nos meus podcasts. Quando a gente se coloca submisso a Deus e a gente aprende a ter fé em Deus, não é a religião. Eu falo, religião não muda a vida das pessoas. Não. Igreja não muda as vidas das pessoas. Eu falo, quem muda é Jesus. Quem muda é Deus. Você começar o seu dia com Deus... Gente, eu vou dar o meu testemunho de como começou meu dia. Vocês imaginam eu, uma mera cidadã do interior, com a expectativa que eu tava de entrevistar o nosso astronauta. Somos muito fãs dele. Então a minha noite foi uma noite assim, meio atribulada, né? Falei, ai meu Deus, como que vai ser? Já passou por tantos podcasts, né? Eu falei, e eu fui orar a Deus. Senhor, me prepare. Me prepare e que ele venha com um coração generoso. E Deus virou para mim e eu falei para Deus assim, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre nós ali. Na hora eu ouvi Deus falando para mim assim, aonde estão as minhas mãos não há derrota. Eu ouvi Deus. Então eu falo assim, é muito legal quando a gente tem um relacionamento assim. Imagina se eu acordo na minha manhã e falo assim, meu Deus, vai ser um fracasso. Gente, eu não estou preparada tecnicamente para enfrentar esse homem culto, inteligente. Como que eu vou fazer? Não. Então a gente tem que aprender a focar. Aprender a focar no certo. Eu falo assim, Marco, quando a gente começa certo, não tem como dar errado. O problema é que as pessoas começam errado e querem fazer dar certo. Meu pai falava uma coisa assim, começa errado, você faz uma coisa errada e espera dar o resultado certo, né? Meu pai, na simplicidade dele, né? Ele era um cara muito sábio, ele não tinha educação formal, ele foi até ensino fundamental 1, chamava primário naquela época, né? Mas era um cara um dos mais sábios que eu já conheci. Olha que lindo. É diferente. Que referência. Aí ele falava assim para mim, trate as pessoas da maneira como você quer ser tratado. Que bonitinho. Né? Isso é importante, você lembrar isso. A gente chama de regra de ouro, isso aí.
Aí depois no espaço eu acabei comprovando isso aí. Daqui a pouco eu vou falar do espaço. Mas tinha outra coisa que ele falava assim, olha, tudo que você faz tem um resultado. E o resultado está exatamente naquilo que você plantou. Então, se você quiser colher laranja, não plante limão, né? Você nunca vai conseguir colher. E a colheita é sempre maior. Então, preste atenção no que você está plantando. Isso é importante porque na vida você vê muita gente que está sempre pensando em fazer mal para as outras pessoas, está sempre pensando em coisa ruim, falando coisa ruim, e depois reclama porque a vida não fecha, as coisas não dão certo. É óbvio, você está plantando aquilo lá. Então, a coisa que eu costumo repetir muito é assim, olha, pense em coisas boas, fale coisas boas, faça coisas boas, deseje coisas boas para as pessoas. No final das coisas, da vida, no final da vida da gente acaba refletindo aquilo. É verdade. É como se o mundo externo fosse um reflexo do que você tem aqui dentro. Se você tem coisas boas aqui dentro, o mundo acaba refletindo aquilo lá, né? E, aliás, tem uma lei que o pessoal chama lei da correspondência com isso. O mundo externo é um reflexo do que você tinha. Sabe que exemplo que eu amo? Mar morto. Sabe por que ele é morto? Porque ele só recebe, ele não dá nada. Então, Mar morto. Isso é caminhar para a morte. A gente tem que aprender a dar. Ser generoso. As coisas. Então, assim, fazer o bem para as pessoas que estão. Mas vamos falar. Vamos lá, vamos para frente aí na coisa. Vamos falar do nosso astronauta. Gente, eu estudei tanto esse homem, mas vamos lá. 29 de março de 2006. Isso. O que representa essa data para você? O que aconteceu nessa data? Olha, essa data eu posso descrever assim com muito detalhe. Aliás, vou começar descrevendo no dia anterior, se me permite. Dia anterior, 5 horas da tarde, Cazaquistão, centro de lançamento de Baikonur. Eclipse, um eclipse solar. Estranho, né? Da véspera anterior, um eclipse assim, né? E aquela sensação, né? Expectativa para o voo, todos os testes feitos, todos os exames médicos feitos, né? A espera ali, então entrevistas, distanciamento das pessoas, você não pode ter contato próximo, só quem tem exames feitos, que tem autorização, tem uma pulseirinha especial para chegar perto de você, o restante fica tudo lá de lado do vidro, né? É uma sensação estranha. Você passou por um isolamento de quanto tempo? Esse no final ali, cerca de uma semana que tem esse isolamento mais completo. Né? Mas antes disso, proteção mesmo, né? Isso vem gradualmente ampliando. É um processo. Você sai de lá você tem um contato com todo mundo lá no centro, lá em Moscou, né? Em Tchaikovsky, ali onde fica Star City, no Zvyozdny Garadok, como eles chamam lá. Então tem contato com todo mundo. Quando você chega em Baikonur, começa a reduzir esse contato. Então são poucas pessoas que começam a ter contato com ele. No final, só algumas pessoas que têm contato. E para ter contato tem que fazer uma série de exames. Minha família foi para lá para assistir o lançamento. Então, estava lá a Fátima, o Fábio e a Carol. Meu Deus, né? Coração dessa mulher. Eu vou querer entrevistar essa mulher aqui, viu? E aí, chega às 5 horas da tarde. Você levou teus filhos. 5 horas da tarde, eles eram pequenos, relativamente pequenos. 8, 10 anos. Você vê, 2006, né? Até que fazer as contas. Mas eram adolescentes pequenos. E pré-adolescentes, assim, né? E aí, eu lembro que a Carol tinha feito um quadro, ela gosta de pintar, ela tinha pintado um quadro lá para mim. E a enfermeira, né, pessoal, imagina um quarto de hospital, a enfermeira na porta com um relógio, olhando o relógio, meia hora, 30 minutos, para se despedir da família. Nossa, que sensação horrorosa. Só de imaginar. E você descobre uma coisa, você não sabe o que falar, né? O que você falaria para os seus filhos se você tivesse 30 minutos para se despedir deles, sem saber se vai voltar ou não? Nossa. Então é um momento meio assim, e você não sabe o que falar, você conversa de coisas outras, né, para distrair ou para pensar coisas diferentes. E aí eu lembro que a minha filha, quando olhou para mim, né, que eu nunca fui magrinho na vida, eu sempre fui mais gordinho. Isso nós natural também, a vida italiano, inteira, né? Agora, naquela época eu estava magrinho, porque faz parte do processo, você acaba emagrecendo mais. Então eu tinha emagrecido bastante, a minha filha olhou para mim. Estava perdendo 1 quilo por dia, né? Ela falou, nossa, você está magro, né? Eu falei, não, faz parte assim mesmo. Então, e aí a gente ficou conversando de outras coisas, de repente acabou o tempo, né? Eles tinham que sair. Aí tinha o corredor do hospital, eu vi os 3 indo assim no corredor. Nossa, que sensação complicado. Não dá nem para mensurar. O que você vai pensar? Podia ser a última vez que eu estava olhando para eles, né? Aí depois tem toda a preparação ali da noite, aquela coisa toda, né? Os últimos exames médicos, tem ainda algumas entrevistas que tinham lá para fazer. Aí a Valentina Tereshkova, primeira mulher a ir ao espaço. Olha. Né? Ela estava lá também, ela foi lá conversar com a gente, foi uma conversa muito interessante.
E aí o pessoal falou, bom, vai dormir. A gente assistiu o eclipse, né? Pô, vai dormir para poder acordar para começar a preparação. Então eu fui dormir, aí cerca de meia-noite o médico me acordou para fazer uma desinfecção do corpo, você não pode levar nada lá para o espaço, uma desinfecção. A partir daí, então, ninguém tem contato mais contigo. Que loucura isso! E aí você sai para fazer o teste da roupa, colocar a roupa e começar os procedimentos para decolagem, né? E a decolagem lá foi 8 da manhã, de lá, 11 horas da noite aqui, por causa do fuso horário, né? E então, naquele momento, eu lembro quando a gente saiu do centro, onde a gente fica, que também é um tipo de um hospital, é um hotel-hospital, e tinha lá aquele pessoal da igreja ortodoxa, sabe? Barba, com crucifixos grandes, assim, né? Um chapéu. O pessoal assusta um pouco quando você olha para eles assim, né? E aí eles começaram a falar com a gente, né? Água, benta, umas coisas assim todas. E eu não estava entendendo nada, quer dizer, naquela época eu estava entendendo russo, mas eu não entendi o que eles falavam. Aí eu olhei para o pai, eu falei, pô, pai, eu não estou entendendo nada, quer dizer, então depois eu te explico. Aí, mas o que é? Depois eu te explico. Né? Tá bom. E aí eu saí, eu falei, o que eles estavam falando lá? Ele falou, não, eles estavam falando em russo arcaico, por isso eu não estava entendendo, que é igual se fosse para a gente falar em latim, né? Tá. Aí eu falei, então é por isso, mas o que era aquilo? Só uma bênção? Ele mais ou menos como uma bênção. Eu vi que ele ficou meio estranho, né? Tipo a extremoção. Exatamente. Vai, não vou. Poxa vida, era isso? Caramba! E aí você vê um negócio estranho, né? Você que sensação horrorosa. No ônibus, vai lá para fazer o teste da roupa, tudo aquele negócio, aí tem a última entrevista, aí sai de lá. Ainda bem que você não sabia, né? Não, aí péssimo isso. Aí sai de lá para ir pro foguete, né? Mas o outro sabia, né? Ele sabia, ele falou pra mim, né? Aí sai lá pro foguete. Aí você imagina, você tá chegando assim, era de madrugada, à noite, né? Escuro ainda. E aí você vê o foguete na distância com vapores todos, né? Eles estavam sendo abastecidos, iluminados com holofotes. É uma cena impressionante, parece uma cena de filme. Você acha que tô sonhando com esse negócio? Passa um filme mesmo, né? Filme. Porque assim, você se preparou tantos anos e assim, e quantos protocolos sofridos, né? Demais, tudo assim, a gente vai até falar um pouquinho disso agora. E esse momento, assim, esse imprinting, assim, meu Deus do céu, não dá pra gente mensurar o que passa na... Você pensou... Você falou alguma coisa com Deus nesse momento? Você lembra? Tipo assim, consegui, cheguei... Qual foi você lembra? Eu lembro de um momento desse daí, que foi assim, ó... aliás, durante o ônibus, também eles passaram filmes da família que eles gravaram, então ficaram passando ali, né? Eles falaram pra gente uma série de coisas. E aí entra na espaçonave, né? Escada, aquele negócio e tal. Aí você entra no modo procedimento, né? Piloto, etc. Procedimento. Vai lá, faz o procedimento aqui, se amarra. Eu tinha deixado no dia, uns 2 dias, 3 dias antes, que a gente foi fazer um fit check, que a gente chama, que é o último teste da espaçonave, na espaçonave real. Eu fui lá, eu levei uma fotinho da minha família e falei pro Paulo, será que eles vão deixar eu deixar aqui? Ele falou assim, não sei, deixa aí para ver. Aí eu botei no painel, assim, atrás um dos reloginhos, eu botei Acho lá. que tem no livro isso, não tem? E aí, eu sentei na espaçonave, tal. E aí eu olhei, eles tinham deixado minha mulher, só botaram um durex, assim, para manter lá, né? E aí, enquanto estava naquela preparação, nesse momento eu lembro que eu comecei... O durex foi para o espaço? Foi para o espaço, Olha só, junto lá. E aí, nesse momento aí, eu lembro que, assim... Aí eu comecei a lembrar de tudo que eu passei para chegar ali. Aí você lembra cada detalhezinho, né? As coisas como que aconteceram, vem um monte de coisa na sua cabeça, né? E foram muitos anos. O pessoal acha assim, o cara foi para o espaço, deve ter sido sorteado para isso. Não é assim. É muito, muito difícil para você chegar lá. E aí, naquele momento, você vai lembrando das dificuldades, você lembra das pessoas que te ajudaram para chegar lá, você lembra das pessoas que tentaram te atrapalhar também, né, e que não conseguem, porque quando Deus quer uma coisa, não importa o que a pessoa faça, sempre vai dar certo aquilo. E aí nessa hora aí, sim, se perguntou se eu lembrei de Deus, lembrei muito nesse momento aí. Né, e depois começa toda a preparação para a decolagem, contagem regressiva, aquela coisa toda, você está focado ali nos sistemas, não está acompanhando tudo aquilo lá. A gente teve uma panezinha no sistema de comunicação com o centro de controle de lançamento, então 3 minutos para decolagem, a gente teve que dar uma parada, fazer o cheque do nosso lado, fizeram um cheque para o outro, então deu um atrasozinho, depois achamos a pane, eles acharam a pane do lado de lá e continuou para a decolagem, né? Mas naquele momento ali, as coisas acontecem de uma forma estranha, porque o tempo passa na sua cabeça.
rápido e lento de vez em quando, sabe? Rápido nos momentos mais normais, assim, de procedimento, e lento de vez em quando você mergulha para dentro de você e começa a pensar, e você tem que se trazer de volta ali, não posso fora daqui, eu tenho que estar pensando dentro disso. Então, às vezes o pessoal pergunta assim, dá medo? Fala, pô, lógico que dá. Você não é doido? Você sabe o risco que você corre, né? Você tem que ter medo. E aí, cada vez que eu tinha medo, eu passava a mão na bandeira do Brasil. Tinha uma bandeira do Brasil aqui assim no braço. Falava assim, eu não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo. E aqui era uma sensação muito boa, sabe? Eu costumo falar isso aí, que essa aqui não é essa bandeira da gente, não é só um pano bonito com um desenho diferente, né, das outras. Isso significa toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, toda a nossa história, o sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. Tem problema? Lógico que tem problema, mas esse é o nosso país. A gente precisa corrigir os problemas do nosso país. Todos os países têm problema. A diferença é que esse é o nosso, né? E a gente não pode abrir mão do nosso país. Então, cada vez que eu tinha medo, eu passava, não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo aqui. Aliás, o que diferencia as pessoas que vão e realizam grandes coisas na vida, vencem os desafios, daquelas pessoas que muitas vezes ficam sentadas no sofá, vendo a vida passar, sonhando em fazer um monte de coisa, mas com medo de fazer alguma coisa efetivamente para transformar aquela ideia numa realidade, é coragem. Coragem para você fazer o que precisa fazer, na hora que você precisa fazer, da forma que precisa fazer. E coragem não é sair pela rua gritando e aí batendo no peito, qualquer coisa. Coragem é quando precisa você fazer a coisa que é importante ser feita. E isso você aprende ao longo de carreira, como piloto de caça, piloto de combate, piloto de teste. Eu já passei por muito aperto na vida, assim, de falar, pô, se eu errar, eu vou morrer. E outras pessoas vão morrer também. Né? E naquele momento lá, eu lembro que isso aí é exatamente o que faz essa diferença. E a gente precisa trazer os nossos jovens no Brasil para que eles tenham coragem de fazer a coisa certa, sempre. E é uma obrigação nossa, de mais velhos, para passar essa informação para eles. Informação que eu digo de ética e moral. Tem uma diferença entre os dois, né? Mas é importante que eles saibam o que é correto, que façam o correto. A gente precisa ter essa nova geração pensando dessa forma, né? E a gente precisa abrir caminho para eles, para que eles tenham meios de fazer isso aí. Então, naquele momento, foi um momento bastante intenso, né? Que você tem que acreditar em Deus. Você tem consciência que você foi uma pessoa separada e escolhida por Deus para isso? Você tem isso dentro de você? Olha, do ponto de vista que eu vejo, eu acho que todos nós somos, de certa forma. Mas para essa missão. Para essa missão, sim. O único, até hoje, nós estamos em 2024. Vamos entrar em 2025. O único brasileiro que foi para o espaço representando uma nação inteira. Isso. Dentro das condições da ciência e da tecnologia do nosso país, que ainda, me desculpa a palavra, estão muito precárias, imagino eu, perto da tecnologia que você vivenciou em outros países. As condições de falta de investimento melhorou depois de você. O pouco que quem trouxe esse despertar para a tecnologia, para a ciência, foi pós-Marcos Pontes. Você tem consciência disso? Sim, eu vejo dessa forma. Eu vejo que, primeiro, como eu costumo falar com jovens, eu falo assim, olha, todos vocês têm talento. A gente só tem que descobrir aonde é o talento e ajudá-los a descobrir e a desenvolver esses talentos. E eu acredito que Deus conduz a nossa vida de uma certa forma, de forma que você faça exatamente o que Ele quer que você faça. Então é como se você tivesse... Propósito. Eu chamo de o propósito. Você tem uma missão a ser cumprida, né? Então, olha, já por várias vezes eu já passei em situações assim que eu poderia ter morrido. Porque estava dentro do propósito de Deus. E aí fala assim, não, você vai sair dessa situação, porque você vai continuar a fazer isso aqui, vai fazer aquela coisa. Então eu acredito muito nisso. É bom sempre colocar, e até acalma muita pessoa, porque as pessoas são muito ansiosas com a coisa. Tenha calma, né? Deus sabe o que está fazendo, então coloca na mão dele. Isso aí. Outra coisa é ficar com rancor. Ai, caramba, esse foi pra mim agora, hein? Sou ansiosa pra caramba. Meu marido que sofre, ele riu ali, ó. Mas deixa na mão, que as coisas vão acontecer no momento certo, da forma correta, como tem que acontecer, né? E a gente tem que se habituar com essa situação assim. Então, outra coisa importante é não ficar carregando peso nas costas, né? Eu costumo dar um exemplo assim nas minhas palestras, quando eu faço as palestras de motivação, falo assim, olha, imagina 2 corredores gêmeos, iguais,
E eles treinam para fazer maratona, eles têm o mesmo tempo, eles têm o mesmo tipo físico, eles treinam, têm um resultado muito parecido os dois. Se chegar no dia da corrida, você chegar no corredor B, por ter o corredor A e o corredor B, chegar no corredor B e falar assim, olha, você vai correr a maratona também, mas ele vai correr, o A vai correr sem nada e você vai carregar esse saco de estopa nas costas com 5 tijolos aquele tijolo grande assim de construção. Quem vai chegar primeiro? Pô, é lógico que é o A, que não está carregando nada, o B não vai. É fácil a gente ver isso em uma situação física assim. E aí, por que na vida da gente a gente passa a vida guardando um monte de coisas nas costas, tipo rancor de outras pessoas, guardando medos, crenças que aquilo vão atrapalhar. A gente não perdoa, não perde perdão das coisas. Então, isso atrapalha a vida. Então, eu acho que é uma coisa importante. Às vezes as pessoas perguntam, você faz uma coisa diária? Eu faço. Eu procuro lembrar o que eu fiz de errado, por exemplo. Né? Que você pode fazer coisas erradas sem querer. Né? Lógico. E aí, você Todo vai dia, lá e né? pede desculpas por aquilo lá, ou corrige aquilo que você fez. Ou você perdoa as pessoas que te fizeram. Sempre vai aparecer aquilo. Você não guarda rancor de ninguém? Eu não guardo, graças a Deus, não guardo nada de ninguém. Entendeu? E eu vivo muito bem assim, você coloca na mão de Deus, né? As pessoas se acertam com Ele, cada um tem o seu quinhão ali com Ele. Eu não, vou fazer a minha vida normal. Então eu vejo isso aí sim, como se Deus colocasse uma missão para você fazer e você cumpre aquela missão. Eu acho que quando a gente tem um relacionamento profundo com Deus, profundo, porque Deus tem isso disponível para todo mundo, depende da gente. Eu amo a frase da cruz. A cruz vai estar sempre ali. Não é Jesus que se afasta dela. É a gente que tem que se aproximar. Exato. Então eu falo assim, quanto mais a gente tem um relacionamento profundo com Deus, mais fácil fica para lidar com todas essas coisas, porque a gente vai passar. Às vezes entre marido e mulher a gente erra. Então, se a gente acertasse, a gente não precisa falar de grandes situações de perdão. Às vezes a gente fala em perdão, a gente está falando em, nossa, o quê? Um adultério? Não, às vezes são pequenas coisas durante o dia que a gente tem que acertar também e corrigir. Então eu falo assim, eu fico muito feliz pelo legado que você deixa. A minha maior alegria em ter você aqui hoje nessa mesa é assim, o legado que um homem simples que se esforçou muito, teve muito esforço, muita resiliência, abriu mão de muitas coisas na vida, da própria família, de ver os filhos crescerem por um único propósito. E eu não tenho dúvida nenhuma que quando a gente está dentro do propósito de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Marcos, eu não posso deixar. A gente vai falar um pouquinho do que foi lá para as pessoas, porque assim, eu estou mais conectada porque eu li e estudei. Qual é a sensação? A gente está falando da subida de 0 a 25 mil quilômetros em 9 minutos. 25 mil quilômetros em 9 minutos. O que é isso para o corpo? Esquece a mente, o corpo. O que você sentiu fisicamente? O que acontece? Você está numa posição deitado, basicamente dentro da espaçonave ali, com 3 tripulantes lado a lado. E quando acendem os motores, eles acendem a 6 segundos antes da decolagem. Então começa uma vibração muito grande, porque a espaçonave está presa ainda ali, não está decolando ainda, os motores estão sendo testados. Então aquilo vibra demais. Então a primeira coisa, você vai sentir muita vibração. Logo depois os garfos abrem e você começa a decolar. Quando você começa a decolar, a vibração reduz e aí começa o fator de carga, G em cima. 1G é o que a gente está aqui, 9,8 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade. Né? E aí, esse é 1G, a gente pesa aqui, né? A pessoa pesa aí 80 quilos. Então. Se você tiver 2Gs, né, acelerando, subindo, 160. Né, você vai pesar 160 e assim vai multiplicando. A Esquadrilha da Fumaça, quando ela faz aquela curva, uma circunferência com os 4 aviões, ela está puxando 5Gs ali, 5 vezes a aceleração. Então a mão pesa, o capacete pesa, a situação. A máscara começa a correr, entendeu? Então, na subida, você vai ter, no primeiro estágio, 2,5Gs, segundo estágio, caem os boosters, ficam 2Gs, terceiro estágio, cai o estágio, acende o terceiro estágio, pode chegar a 6Gs. Então, no último estágio ali, 6Gs. Nessa hora você vai estar preso na cadeira lá, né? E, obviamente, você está focado nos instrumentos para ver se está tudo ok, você não tem que fazer um procedimento extra ali no meio do caminho. E depois tem o corte do motor, né, a 25
1.000 km por hora, mais ou menos 200 km de altitude e quase do outro lado do planeta. Aí corta o motor, você tem aquela desaceleração, né? Aí naquele momento lá eu tirei as luvas e elas começaram a flutuar aqui assim na minha frente. Aquele foi o momento que eu estava realizando meu sonho. Eu sonhei com aquilo. Que experiência maluca! Eu sonhei com aquilo milhares de vezes. Né? Eu me via ali dentro, eu via aquilo acontecendo. Eu tirei as luvas e começaram a flutuar aqui assim. E essa é uma coisa, por isso que eu falo para as pessoas, falo assim, olha, tenha sonhos grandes, muito grandes, e um dia você vai realizar esse sonho. Se você tem esse sonho aí, porque alguém lá de cima colocou, e é porque você é capaz de fazer aquilo lá. E quando você realizar, você nunca vai esquecer aquele segundinho de felicidade, você nunca mais vai esquecer aquilo lá. E para mim foram aquelas luvas flutuando. Aí eu soltei os cintos um pouquinho, fui olhar na janelinha aqui do lado. E aí eu vi aquele planeta azul maravilhoso assim embaixo, e o que passou na minha cabeça naquele momento eu lembrei lá de trás, no tempo da Rede Ferroviária Federal ali, os meus amigos de trabalho falando assim, pô, você quer ser piloto? Você nunca vai ser, você vai ficar frustrado, só para filho de rico, lembra daquilo? E aí quando eu chego em casa, a dona Zuleika com os olhos azuis da cor da terra, fala para mim, ó, você pode ser tudo que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Então aquele foi uma das sensações mais gostosas de estar ali no espaço. Dever cumprido, lembrando né? dela nisso aí. Que sabe? lindo. Então aquilo foi muito importante, a gente ter isso. Então essa é a sensação ali, quando a gente chega ali no espaço. 2 dias de viagem. Até chegar na estação. Na hora que vai acoplar. É cápsula que fala? A cápsula. Nesse caso estação. é a espaçonave inteira. A espaçonave na com a estação estação. espacial. Que tenso que deve ter sido isso. É tenso pelo seguinte, você tem 2 espaçonaves agora, à medida que você vai... Por que demora 2 dias? Porque naquela época, hoje em dia eles conseguiram reduzir esse tempo. Naquela época a gente fazia 36 órbitas até conectar na estação. Tá. Cada órbita você vai aumentando a altitude para chegar ao nível da estação de 400 quilômetros e vai se aproximando dela também longitudinalmente. No espaço, diferente daqui, deixa eu usar isso aqui de exemplo. Total. Imagina isso aqui é a estação espacial. Essa aqui é a cápsula, né? Só que a estação é muito maior que a cápsula, que a espaçonave aqui. Quando você está com 2 aviões aqui, se você quiser chegar aqui, por exemplo, para conectar, fazer abastecimento aéreo, você quer ir para frente, você dá o motor para frente aqui no X e chega lá. Se você quer subir, você puxa o manche aqui, você vai subir um pouquinho mais e vai chegar lá, ok? Então, o comando ele funciona mais ou menos na direção que você quer ir. Quando você está no espaço, agora você tem 2 objetos fazendo uma órbita que é elíptica, mas praticamente circular, uma elíptica os com dois baixa, em movimento. Então você está circulando. Né? E essa circulação dos 2 significa o seguinte, se você quiser subir, para estabilizar em altitude mais alta, você tem que aumentar a sua velocidade no X. Então subir significa acelerar mais aqui. Pura física. Você vai pensar assim, o cálculo é meio diferente, né, de velocidade. Mas aí você vai começar, primeiro você aponta a estação com 400 quilômetros de distância do painel solar, 400 quilômetros para cá. À medida que você vai chegando mais perto, que as 2 espaçonaves começam a ter mais definição da posição correta, você começa a aproximar mais esse vetor de forma a apontar para a estação. Quando chega a 75 metros da estação, você vai apontar para o docking, né, o ponto de docagem ali, o hatch que você vai docar. E aí nesse momento você tem 2 espaçonaves voando a 28.000 km por hora, ou seja, em 1 segundo a gente anda 8 km por segundo. Você piscou o olho, está 8 km. Se pegar uma bala de fuzil, por exemplo, que é muito lento, muito rápido, a gente está mais de 9 vezes a velocidade de uma bala de fuzil, né? Para fazer essa conexão como você vai perfeita. Conectar no ponto exato ali. Que loucura, gente. Então tem um alvo, a gente tem toda uma técnica para fazer isso, logicamente, mas se você errar um pouquinho o ângulo, você pode se afastar muito e causar um acidente seríssimo ali. Então é um momento tenso, mas é muito bonito, que a gente programa para encostar na estação espacial, chegar próximo no momento do dia. A gente está aqui na parte noturna, quando a gente está no momento do dia, na última órbita de acoplamento, ele entra no dia, você vê aquela espaçonave linda, assim, brilhando, os módulos brilhando, os painéis solares, e aí você aproximando ali no meio, chegando perto daquela estrutura toda e conecta, né? Aí depois tem todo o procedimento ali. Foi perfeito. Olá, belíssima, você foi a espaçonave na mão de Marcos Pontes, viu? Isso aí, ó. Olá, Sarabella, foi para você essa, viu?
Me fala uma coisa, você teve uma experiência muito especial lá, que existia um protocolo Sim. que alguém ia entrar primeiro que você. Tem, isso é uma coisa bacana. E ele foi muito generoso com você, né? Conta pra gente essa experiência. O Pavel era o comandante da missão, russo, né? Pavel Vinogradov. Então, quando a gente conectou ali, depois faz todos os testes, demora mais ou menos 3 horas depois que você acopla, até você poder abrir os hatches. Por que demora tanto tempo? A gente tem que primeiro estabelecer as conexões das duas espaçonaves, uma série de conexões de dados, conexão elétrica, conexão de tudo. E tudo isso é feito automaticamente pelo sistema. E depois que elas estão conectadas mecanicamente, mas você não tem certeza se não tem nenhum vazamento ali. Então, você pressuriza aquela região intermediária entre as espaçonaves e vai acompanhando o gráfico de pressão para ver se não tem uma queda, né? Se tiver queda, você vai ter que refazer uma parte do procedimento. Então, a gente tem que acompanhar durante quase 3 horas, você acompanha aquilo lá. Estando tudo ok, aí você equaliza as pressões, né, para pressão de uma espaçonave com a outra, através dessa parte de tocagem intermediária, de acoplamento. E quando as pressões estão ok, tudo certo, você abre o hatch de um lado, eles abrem o hatch do outro. A minha última parte do procedimento era abrir esse hatch do meu lado aqui. Eu abri. E logo depois eu me afastei do hatch e fui pegar a bandeira do Brasil, porque eu queria entrar com a bandeira do Brasil na mão, na estação espacial. Aí o Pavel olhou para mim, e no procedimento assim, primeiro o comandante e depois o especialista de missão. Podia ser eu, podia ser o Jeff, mas primeiro o comandante que entra na espaçonave. Aí eu fiquei lá esperando, aí o Pavel olhou para mim e falou assim: o Marcos, vai na frente. Eu falei, mas eu não posso ir na frente de você, o procedimento está dizendo aqui, ó, você, o comandante, tem que entrar. Ele, aquele jeito russo, entendeu? Deixa, não é você que está indo na frente, que essa generosidade. É essa bandeira que representa uma nação que vai entrar pela primeira vez na estação espacial. Então, nem eu, nem o Jeff temos o direito de entrar na frente da bandeira. Nossa, então, que coração generoso. Legal, né? Que experiência. Foi por isso que eu entrei primeiro lá com a bandeira. Eu quero saber a história da bandeira. Voltou, da bandeira. Voltou para o nosso país e a bandeira sumiu. Pois eu fiquei preocupado com isso. Caramba, cadê a nossa bandeira? Eu levei a bandeira para lá, né? Era a bandeira do Brasil, nossa, né? Levei para lá e carimba com a estação, todo mundo assinou, tal. O carimbo só tem lá. Então, que loucura. Aí trouxe e entreguei, né? Entreguei de volta para a Agência Espacial Brasileira, né? Deixei com eles lá, assim como outras coisas que eu trouxe, deixei com eles. Tinha umas moedas que eles tinham mandado, deixei tudo lá com eles. E, de repente, eu perguntei depois, vocês vão colocar em algum museu, alguma coisa, as coisas, né? Tal, eu posso ver aí. Mas a bandeira a gente não sabe exatamente onde está. Caramba, né? Meu. Aí eu, como assim você não sabe onde está a bandeira? Né? Eu deixei a bandeira aí com vocês. Pois é, mas ficou. Aí tem aquele. Ficou com fulano, que deixou com ciclano, que acabou desaparecendo. E aí eu descobri depois, olha que coisa. Um brigadeiro da Força, esqueci o nome dele agora, estava tentando lembrar, um brigadeiro da Força Aérea, né, que era responsável pela comunicação social da Força Aérea na época. Ele chega para mim e falou assim: ô Marcos, eu estou com a bandeira lá. Pô, você está com a bandeira? Eu estou. Mas como veio parar na sua mão? Apareceu um soldado com a bandeira na mão e falou assim: eu estou com essa bandeira, eu não sei para que eu entrego, para quem que eu entrego. Aí eu olhei e vi o cara e falei: pô, deixa comigo isso aqui. Que legal. Aí, e onde está essa bandeira hoje? Essa bandeira, ela ficou em Recife, no museu lá. Eu não sei, eu tenho uma outra aquela que eu entrei, que era minha, uma antiga, essa aí está comigo, né? Essa aí está comigo ainda lá. Essa outra ficou com as coisas da Agência Espacial. Eu quero perguntar para você a questão do traje. Gente, 130 quilos o traje. 130. Um traje de 12 milhões de dólares. Não é de reais, viu? 12 milhões de dólares. Qual é a sensação do simples mortal entrar num traje de 12 milhões de dólares? É muita grana. É complicado. É imensurável isso pra gente. Primeiro que eles fazem um traje para você, né? Ele é feito específico para você. Tá, não, isso aí é dos Estados Unidos. Isso aí é da NASA. Hoje deve estar sendo usado para treinamento. Alguma coisa assim. Porque eles reciclam, né? Vamos treinamento, tipo, os equipamentos vira para treinamento. A gente faz aquele treinamento na piscina usando trajes antigos. Que legal. Então o traje se tira o equipamento. É um custo desse, né? Tira o equipamento mais específico, né, das coisas, e coloca o equipamento para a piscina. Então ele é pressurizado. Então a gente faz, por exemplo, para poder ser
certificado para atividade extraveicular, como a gente chama, EVA, você faz no mínimo 140 horas na piscina e depois você vai fazer outras horas para se especializar em algumas coisas. Então é muitos dias, cada dia de treinamento são cerca de 7 horas dentro da piscina. Você começa, chega lá às 7 horas da manhã, faz exame médico, vê as suas ferramentas, volta, toma um banho, mais exame médico para ver como é que você está no final ali. Aí você vai lá para vestir o macacão, não é uma coisa simples, você vai vestir simplesmente, tem uma equipe para te ajudar a colocar aquilo. No espaço é muito mais fácil, porque você desliza para dentro dele. Ali não, ele fica, a parte do torso, por exemplo, fica presa numa estrutura metálica. Então você veste as calças, depois você entra no torso. Tem aí, toda uma articulação uma equipe ali, te ajuda, né? a colocar e conectar as calças. Aí você vai estar ali dentro, vai colocar as luvas, alguém coloca o capacete em você, você faz os testes, depois você é içado para dentro da piscina. Os mergulhadores colocam, logicamente você tem bombeamento de ar, você vai checar tudo isso lá dentro, lá está funcionando, a comunicação. Aí os mergulhadores vão lá, te colocam pesos nos braços, nas pernas, para você ficar flutuante neutro, né, na água. E aí eles te levam para a zona de trabalho, onde você vai trabalhar. Sempre são 2 mergulhadores. E ali você faz esse treinamento, que são 7 horas, tem algum equipamento. Você Essa simulação, ela foi bem parecida? Ela se aproximou muito do que você viveu lá? Ah, sim. A tripulação ela é muito, mas muito bem escolhida. Escolhida não só por características técnicas, mas também psicológicas, né? E esse traje, como eu estava falando, eu lembro muito quando eu fui testar o meu, né, lá atrás, na NASA, no USA, né, United Space Alliance, que é a empresa que desenvolve lá em Houston. Você tem que andar, você veste o traje, você anda com ele, uns 7 metros assim, você anda com ele, né? E eu lembrei muito depois, isso foi antes, né? Aí saiu muito mais tarde, saiu aquele filme Homens de Honra, que o cara tem que andar com um escafandro. Era daquele estilo, né? Daquilo. Mas esse traje, ele é uma espaçonave, por isso que ele custa tão caro, são 12 milhões. Eu lembro que às vezes o pessoal fala assim, traz para cá para o Brasil, pede para a NASA. Eu falei, a NASA libera. O problema é passar na receita, que você vai passar com 12 milhões de dólares para aqui, né? Nem como, né? Mas é complicado para trazer essas coisas, assim, não é muito simples, não. Agora, eu pretendo ter aí um museu, né? Um museu desses aí, que a gente possa trazer esse equipamento para deixar em exposição. A gente está caminhando para o final, gente. Olha, eu ficaria horas com ele aqui. Né? Eu tenho que te falar de Marte. Para onde? Marte. Ah, Marte. Sim. Você tinha esse sonho, você acha que você ainda vive esse sonho? Como que está a parte tecnológica disso? Avançou? Porque a questão não era o chegar lá, né? A questão era ficar lá e retornar. O corpo, né? Pelo que eu entendi. Você tem chega... vários desafios, né? Vários desafios. Uma das coisas que me incentivam muito com relação a isso, e eu vou ainda voltar ao espaço... Você crê... Estava 2035 agora, né? Eu vou ao espaço de novo. Então, quando eu costumo falar, disso? Quando eu falo dos meus sonhos, eu falo exatamente isso. Eu vou ao espaço. Vai vivenciar isso. E eu lembro quando eu cheguei na NASA em 1998, quando fui selecionado lá por eles, estava chegando naquele momento a STS-95, que era a segunda missão do John Glenn, que foi o primeiro americano que orbitou a Terra. E ele era senador da República também, né, nos Estados Unidos. E fez o primeiro voo em 1962, eu não era nem nascido ainda, e eu nasci no ano seguinte, 63, né? E o segundo voo em 1998, ele tinha 77 anos de idade. E era um cara considerado herói americano. Nos Estados Unidos, os astronautas são considerados heróis lá. Que bonito. E eu, quando eu estou lá, né, eu sou tratado dessa forma. E aí, quando ele chegou, você imagina aquele monte de gente atrás dele, senador, herói, coisa. E eu e minha turma, a gente ficava só de longe, assistindo, só ninguém chegava perto. Aí teve um dia que eu cruzei com ele no corredor, sozinho, lá no prédio 4S, que é o prédio que a gente fica lá no Johnson. E aí ele veio sozinho, olhou para mim, eu tinha voado aquela manhã, de T-38, eu estava com o macacão com a bandeira do Brasil. Aí ele olhou, ei você? Eu disse, sim senhor, você é aquele brasileiro, né? Sim senhor, vem cá. Ele sentou na mesa assim, ficou olhando para mim e falou assim, você sabe quem eu sou? Eu falei, sim senhor, sei. Sabe que eu sou o primeiro americano a orbitar a Terra? Sim senhor, sei. Sabe que eu sou senador? Sim senhor, sei. Você é o primeiro do seu país, né? Sim senhor, sei. Então vou te falar uma coisa e vai ser bem curto. É o seguinte, você tem obrigação de ser político lá no seu país. Eu nunca tinha pensado nisso na época. Eu falei assim, eu político, né? Ele notou a minha cara de espanto, né? Ele falou assim, porque se você ficar dentro do programa espacial simplesmente, você vai voar, coisa que você gosta e tudo mais, né?
mas você não vai conseguir ajudar tanto o programa quanto se você for um político de alto nível, você consegue ajudar. O legado que você vai deixar para essa geração próxima aqui, ó. Então sua responsabilidade é ser político, goste ou não goste. Sim, senhor, vou pensar nisso. Falei, não sei, né? Demora 20 anos exatamente, eu fui apontado ministro de ciência, fui escolhido para ser ministro. Aí eu fui escolhido para ser senador também. Para senador. Aí ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação com o programa espacial dentro. Aliás, obrigado pelo voto também. E aí, olha só a profecia que ele fez lá atrás, né? Eu assumi, né? Dei um avanço grande no programa espacial brasileiro, mas o que eu trouxe esse negócio pelo seguinte, né? Você vê, ele fez aquela profecia antes, e agora eu fico lembrando o seguinte, ele fez o segundo voo dele com 77 que legal, anos. Meu. Eu tenho 61, ou seja, eu tenho tempo ainda para voar. Legal. E existem essas missões para Marte, então eu pretendo ir. Isso, você acha que na próxima década? Era uma próxima década. Essa década aqui é o retorno à Lua, no programa Artemis, que é quando o ministro eu assinei o Brasil como participante desse programa. Você vai? Então, já a Lua provavelmente não. A Lua, eu espero que nós tenhamos outras pessoas participando aqui do Brasil, espero que empresas brasileiras possam participar também, por isso que eu assinei. Então a gente possa ter empresas desenvolvendo sistemas, pesquisadores nossos desenvolvendo pesquisas na Lua, e vai ser essa década, né? Na década seguinte tem as viagens para Marte, deve começar em 2035, 2037, por aí. Eu vou estar com 70 e tantos anos, se Deus quiser. Super bem preparado. Aí, eles vão precisar de astronautas velhos. Vai ser um norte para a geração mais nova, né? Eles vão precisar de astronautas mais velhos. Então, aí está a oportunidade de fazer, né? O pessoal às vezes pergunta, você tem sonhos? Bom, lógico que eu tenho, gente tem que ter sonho. Até no momento que você está respirando, você tem que ter sonho. Você está falando para mim que você tem esse desejo no seu coração de... Tenho, eu vou para lá. Que loucura! Entendeu? E aí, às vezes o pessoal fala, para isso você tem outros sonhos? Tenho também, lógico que eu tenho sonhos, né? Ser avô. Ser avô é um deles. Tem os sonhos do dia a dia. Como que chama seu filho mesmo? Fábio. Fábio e Ana Carolina, né? Vocês dois têm que providenciar um neto, né, gente? Para ele conviver com o neto. Não fala isso não, que o Fábio fica assim, não, pai. Ele tem que conviver com o neto, porque daqui a pouco o cara vai para Marte. Essas crianças vão falar o quê? Imagina o orgulho desses netos. Pois é. Vovô. E aí tem essas coisas, né? Você sempre vai tendo esses sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos aqui para o nosso país também. Que legal. A gente melhorar esse país em tantas coisas, a gente precisa melhorar, né? Um país tem ainda tanta diferença, e isso não se resolve isso simplesmente com assistencialismo, isso resolve com trabalho, resolve isso aí com providenciando mais emprego, desenvolvimento econômico no país, que isso leva ao desenvolvimento social também. Então tem muita coisa para se fazer aqui. E que as pessoas entendam que elas são capazes de fazer acontecer. Sim. Porque eu tô cansada de ver essa cultura, esse sofisma que se criou na cabeça do brasileiro, que nós vamos ser uma nação que não vai se desenvolver, que vai ser assim. Não, a gente consegue, a gente é capaz. Eu amo o meu país, por isso que eu me sinto honrada de ter esse astronauta aqui hoje. A gente tem que aprender a amar a nossa pátria, tá aqui, ó. Exemplo para ensinar. Amar nossa pátria, amar essa geração que está chegando, fazer essa galera se desconectar de celular e se desenvolver intelectualmente e aprender a ter um objetivo. Objetivo, Marcos. Você lembra do seguinte, a gente só consegue realizar aquilo que a gente consegue sonhar. Isso você primeiro realiza aqui, depois lá fora. Então a gente tem que acreditar no nosso país. Nosso país tem tudo para ser o país mais desenvolvido do planeta Terra. Mas para isso a gente vai precisar se juntar, para isso a gente vai precisar trabalhar como uma nação, né? Juntos, todos nós brasileiros. Acabar com essas divisões todas que a gente tem, norte, sul, para lá e para cá. Não, todo mundo trabalha junto. Um povo só. Povo brasileiro. E isso a gente tem muito potencial para se fazer aqui nesse país. Mas precisa fazer isso aí, precisa parar com as divisões, precisa realmente focar no objetivo e acreditar, parar com aquela pessoa chama de síndrome de cachorro vira-lata, achando que o de lá é melhor. Não, o nosso é melhor. E para isso a gente vai ter que colocar na cabeça de cada pessoa que é possível sonhar e realizar esse sonho. Se foi possível para mim, lá, filho de servente de serviços gerais, tipo faxineiro, chegar ao espaço, chegar agora como senador mais votado do Brasil, uma das maiores votações da história do Senado, né? E ter sido ministro, ter realizado uma série de coisas, e ainda tem muita coisa ainda pela frente,
é porque é possível para qualquer um, não tem nada de especial assim, né? É questão de querer fazer, acreditar que é possível fazer. Se a gente conseguir colocar isso na cabeça dos nossos jovens e dar para eles, por exemplo, um ensino profissionalizante adequado, né, para que eles possam ter uma profissão logo de começo, colocar na cabeça dos pais para trazer o que é de melhor para o seu filho. Não estou falando material, não, trazer do filho o que é melhor. Então você é capaz de fazer isso aí, né? Trazer para dentro do nosso país essa sensação de que a bandeira nossa representa todos nós e não é uma coisa para ser utilizada de uma forma nossa qualquer. Bandeira. Eu fiz questão de ter a bandeira do meu país, gente. Eu fiz questão de ter. Então, eu acho que a gente consegue fazer muito aqui. Tirar político corrupto, tirar essas coisas que tanto atrapalham o Brasil durante tanto tempo, né? Realmente escolher pessoas corretas, as pessoas que vão trabalhar com ética, com transparência. Você acredita que Deus tem levantado uma geração de homens e mulheres na política, sim, com princípios de ética? Eu acho que sim. Gente, eu sempre falo nesse podcast que eu jamais falei de política aqui, mas eu tenho que falar isso. A gente tem que pedir para Deus uma sabedoria, de o cuidado de quem a gente vai colocar naquelas cadeiras. Isso cabe a cada um de nós, Marcos. Exatamente, trazer para cada um dos jovens a noção correta sobre política, para que eles saibam que a política ela está, nós vivemos dentro da política, não é que não querer, não gosto de política, não. Participar, mas da maneira correta. Você sabe uma coisa que eu fico triste? Quando eu escuto um brasileiro virar para mim e falar assim, votar para quê? Para que ir para as urnas? Não, a gente tem que votar. É o seu voto. É o meu voto que vai mudar a geração dos nossos netos lá na frente. Então vote com consciência, amando a nossa pátria. Eu prometi que eu não ia falar de política aqui, mas esse podcast vai ficar eternizado no canal. Eu nem sei quantas pessoas vão assistir. Nós estamos prestes a uma eleição. Não desperdice o seu voto. Vote com sabedoria, com seriedade, buscando homens e mulheres de bem, com princípios e valores que amem a nossa pátria. A gente tem que aprender a amar o nosso país, Marcos. E usar a cabeça, sabe? Fazer um voto lógico, sempre usar a cabeça, pensar, ver o passado de cada um, né? Ver as características, as potencialidades, como que essa pessoa pode ajudar e por que isso é importante. Não ficar esperando que vai chegar lá simplesmente. Também tem o outro lado, né? Às vezes a pessoa acha que vai chegar lá, é só gritar, berrar, isso vai funcionar. Não, isso não funciona assim. Você precisa ter as pessoas que vão lá e façam acontecer. Façam acontecer. Então, essa é a expectativa sempre que a gente tem, né? O pessoal fala, você tem sonho? Tem, lógico que eu tenho sonho. Eu estou aqui na política para tentar ajudar. Que Deus te use grandemente então, ajudar ainda. Cada vez mais. Tem outras possibilidades? Tem. Eu posso continuar no Senado, posso virar governador de estado, posso virar presidente da República um dia, quem sabe? Eu tenho sonho? Tenho. Mas a gente precisa fazer isso com calma e fazer da forma correta. E no tempo certo. No tempo certo. Tudo tem o tempo certo. Sempre isso aí. Porque o que eu vejo, às vezes, muito atabalhamento para fazer a coisa. Não, vai com calma, faça a coisa correta, que tudo vai dar certo. Nós estamos terminando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para sua esposa e para os seus filhos. Você falou muito de família aqui. Claro. O que você tem para mandar para eles? Porque você tá aqui, gente, esse cara tá o dia inteiro fora de casa, veio para Atibaia para gravar conosco, amanhã vai para Amsterdã. Então o cara trabalha, viu? Trabalha, não pensa que é um político que senta lá e não faz nada não, viu? Manda uma mensagem para sua família. É a mensagem mais simples que pode ter. É mandar um beijo para cada um de vocês. Vocês sabem o quanto que eu os amo. Que bonitinho. É isso aí. Marcos, foi um prazer enorme ter você aqui. Que Deus te abençoe grandemente, te dê mais sabedoria. Amém. É um exemplo para nós. O cara sonhou para ir para o espaço. Conseguiu. Está com 61 anos, sentado numa mesa, falando para mim que ele continua sonhando. Isso é um exemplo para você que está começando a sua vida. Isso é um exemplo para você que já está passando dos 50, que nem eu. A gente não pode parar de sonhar. Não. E a gente tem que acreditar. Eu amo o meu país. A gente tem que aprender. Nós, brasileiros, temos que aprender a amar o nosso país, fazer o melhor pelo nosso país. Essa é a mensagem que eu deixo nesse podcast. Que Deus te abençoe grandemente.
Quem Obrigado. sabe daqui uns aninhos eu vou estar sentada e esse podcast vai estar lá eternizado no YouTube. Deus quiser. Eu vou falar, o cara foi pra Marte. Daí eu te então chamo, viu? A gente fala de lá. Eu vou estar de cabelinho branco também, provavelmente. Eu te fala de chamo. lá, sem Falo, dúvida. Marcos, eu creio nisso. Eu Vai creio. dar certo. A palavra de Deus fala que Deus concede os desejos do nosso coração. Então é essa palavra que eu deixo para você. E Deus concedeu muitos desejos do seu coração. Isso veio dele para você. Poxa, então obrigado. é isso que eu tenho para falar para você. Foi uma noite muito especial na minha vida. Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos deixar as redes sociais do Marco sim. Pontes. Exato. Fala um pouquinho da associação, Marco. Olha, falando das redes sociais primeiro, né? Eu tenho ali @astropontes, você consegue achar tudo, né? No Instagram, em outras redes também. Lembrar que eu também tenho um podcast, que é o Astropontes Podcast. Você vai me convidar para ir lá um dia? Sem dúvida, toda quinta-feira. Eu já estou me convidando. Está convidado. É toda quinta-feira, às 19 horas. Então, olha lá. E agora a gente tem umas mudanças aqui no podcast, né? Que eu vou dar uma vamos dizer assim, uma diversificada interessante. Então, vai ser muito bacana aí agora. Falando de tecnologia, falando de ciência, falando de educação, política, fala de vida, desenvolvimento pessoal, uma série de coisas está ali. Então, eu costumo falar assim, são experiências de vida e sucesso. Né? O meu objetivo com o podcast qual que é? Ajudar as pessoas a terem sucesso. Você fala de sonho, é assim, olha, a gente começa a vida da gente dependendo das outras pessoas, completamente, como bebê, como criança e tal. Aí depois, quando você começa a criar asa, você começa a fazer as coisas pensando em você. Meus sonhos são relacionados comigo, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo para mim, né? Aí você casa, você começa a fazer as coisas para sua família. Você pensa nos seus sonhos, são voltados já para sua família. Aí os filhos casam. Aí você fica nessa situação seguinte: para onde vão ver os meus sonhos? Agora os seus sonhos têm que ser para as outras pessoas. Eu acho que a gente mede, de certa forma, um sucesso na vida pelo número de pessoas que você consegue ajudar. Então, é isso, então vai ficando mais velho, você fala assim, por que eu posso fazer para ajudar mais gente? Né? Eu estou lá no Senado, né? O pessoal, com tantas coisas acontecendo no Brasil, às vezes o pessoal esquece de pensar no dia a dia do nosso país, e tem muita coisa importante. Então, o ano passado, quando eu comecei, foram mais de 200 projetos de lei que eu coloquei lá. Olha que bem, né? E agora a gente está lutando para ir aprovando cada um deles. Tudo isso é importante para as pessoas, né? Então, é ajudar mais gente. Quantos mais você pode ajudar? Então, o podcast tem esse sentido, ajudar as pessoas a terem sucesso. Né? Eu não posso terminar falando de Deus. Porque um dia a gente vai estar diante do Senhor e a palavra de Deus que fala que uns vão chegar com as mãos vazias. Sim. E outros vão chegar com muito conteúdo na mão. Você é uma pessoa que vai apresentar muito conteúdo para Deus. Se Deus quiser. Muito. E a palavra fala dos galardões. Se Deus que nós quiser. seremos presenteados por Deus. Foi um presente enorme. Marcos, fala para o pessoal se inscrever no canal. @Atibaia Pode Mais. Gente, isso aí, comenta, compartilha. Ajuda aí, Marco. Isso aí, não esquece de comentar, compartilhar, coloca o sininho aí também para ver os novos vídeos, né? Então, @Atibaia Pode Mais. Então, se inscreva aí e participe. Foi um prazer enorme. Atibaia muito mais chegando para você. Que honra. A minha. Deus te abençoe. Uma viagem abençoada para você amanhã. Amém. Obrigadão. Amém para todos nós. Obrigado, gente. Um abraço aí para vocês. Tchau, gente.